novo aqui, né? Estou entrevistando dessa vez a aluna. Mariane, bom dia a todos. Eu sou do primeiro ano, no período matutino. E ela está lendo o livro. Estou lendo o livro A Batalha do Apocalipse. O autor é Eduardo Spohr. E o que você pode nos falar sobre esse livro? Bom, é um livro de mitologia, né? Assim, ele segue um pouco alguns personagens da Bíblia, mas de uma maneira diferente, né? Ou seja, ele explica muito sobre a vida de Adão e Eva, mas ele segue mais como uma visão dos anjos, né? Que seriam... O livro ele tem 3 núcleos, que seriam os anjos, juntamente com Miguel, lá no céu, tem os anjos do inferno, juntamente com Lúcifer, e tem os anjos renegados. Então, no período em que o Senhor Criador ele passa a descansar no 7º dia, ele deixa Miguel sob o comando da humanidade, que seria a sua mais nova criação. Com isso, Miguel ele sentia muito ciúme de Deus com a raça humana. Então ele criava diversas formas para exterminar os humanos. Mas isso acabou gerando uma grande guerra, né? Porque nem todos os anjos pensavam dessa mesma forma. Então foi aí que alguns anjos que foram contra esse tipo de ato que ele fez, eles foram ditos como anjos renegados, né? Que eles foram expulsos e eles foram mandados para a terra até o dia do juízo final. E assim segue, que a batalha, né, depois. Ou seja, é um livro que conta um pouco de ficção, um pouco de uma história fictícia, baseada na religião cristã. E é bem interessante, né? E um trecho do livro, você tem um trecho específico para ler? Para meio que despertar o interesse de quem pode estar assistindo? Não é muito um trecho, é uma frase que eu fiquei muito fascinada, achei muito interessante. A certeza não existe, nem a perfeita verdade, mas sempre nos resta a fé, que nos faz confiar no impossível, e o impossível com frequência se torna concreto. É o que mais me chamou a atenção. É uma frase até motivadora, né? Você está num dia ruim, você lê essa frase. E sobre o autor, basicamente? Então, o autor ele nasceu, né, no ano de 1976, tanto que esse livro ele é bem antigo, ele está até um pouquinho acabado aqui a capa dele. É um ancião. Sim. Na cidade do Rio de Janeiro, né, o pai dele era piloto de avião e a mãe dele era comissária de bordo. Então ele teve, né, muitas oportunidades de viajar pelo mundo, conhecer. Ele teve paixão por literatura, né, o fascínio pelo estudo da história. Então, depois ele levou a fazer parte de, como fala, podcasts, ele se tornou jornalista, até que ele entrou, né, numa faculdade que ministrou, né, esse curso de estrutura literária, que ele passou a escrever livros e assim ele foi se tornando mais famoso pela sociedade. Bem interessante, né? E esse livro dele, basicamente, que chamou a atenção? Então, desde nova eu sempre gostei muito de leitura, né? Sempre me chamou muita atenção, é algo que eu gosto, tanto que me faz sair um pouco da minha zona de conforto e eu passo a entrar em outro mundo a partir do momento que eu estou lendo. E eu gosto muito de mitologia, né? Anjos, tanto que fala do Criador, eu gosto muito de ler a Bíblia, é algo que me chama muita atenção. E você recomendaria algum livro desse autor? Eu recomendo sim. Tem esse aqui, tem um outro livro que é dessa mesma série que se chama Filhos do Éden, que seria ou a continuação ou o livro passado, se eu não me engano. E são livros que me chamam muito a atenção e que eu indico sim que vocês possam ler, porque são livros que saem um pouco da nossa realidade, passa a ver um pouco a visão de divindades e anjos, arcanjos, querubins, é algo muito interessante. Ou seja, é um livro que foge um pouco daquelas mitologias antigas, né, da crença antiga que conta a história de deuses. Nessa ela já pega de uma crença atual, né, o cristianismo. Ou seja, é um livro bem fora do padrão, porque quando fala em mitologia, a gente está acostumado com mitologia nórdica, mitologia grega, essa pega especificamente o cristianismo, né? Monta toda uma história em cima do cristianismo. Exatamente. E
pode parecer que sim, mas eu acho que não é um livro que vai ferir a fé de alguém, Não. mas é bem interessante a história dele, né? E o que mais você pode nos dizer sobre ele? Então, é um livro que, apesar dele ser muito especial, ele não me agradou muito a forma que o autor escreveu. Não, não que ele não seja bom, ele é ótimo, mas a forma, porque ele explicou o livro muito detalhadamente e tem muitas partes importantes desse livro que ele poderia ter explicado. Ou seja, ele explicou mais a trajetória dos anjos renegados, ele não explicou muito sobre as batalhas mais interessantes, mas é um livro excelente, eu indico muito que vocês leiam. É algo diferente, né, assim, que a gente pode ver hoje. É importante, né, também apontar alguma falha assim do livro, porque a gente fala bem do livro e a pessoa cria uma expectativa em cima daquilo, né? É um livro perfeito, aí Sim. pega o livro para ler, vê que tem algumas falhas, alguns pontos que poderiam ser melhorados e aí acaba falando mal, mas não, todo livro tem os seus erros, né? Tem a parte mais interessante que você fica interessado em saber o que é aquilo, mas o autor infelizmente não explica muita coisa. Isso. E sobre a continuação dele, como é o nome? É, Filhos do Éden. Eu ainda Filhos não do tive Éden, a né? oportunidade de ler, mas eu ainda pretendo, sim, para trazer aqui, se Deus quiser, quem sabe, né? Então é isso, é um autor que, pelo que você falou, ele é um autor bem conhecido? Não muito, mas por ele ser muito antigo, né, eu acredito que talvez no passado ele fosse, mas hoje em dia não muito. É um autor que pode ter sido famoso em certa época, mas que hoje em Sim, dia está meio exatamente. sumido, né? Uhum. Então é basicamente isso, mais um vídeo entrevistando a Dona Mariane. Obrigada a todos pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma grande honra. E se me chamar, pode saber que eu estou aqui. A coisa que eu mais amo nessa vida é a leitura. E eu gosto muito de dialogar, porque até me ajuda, que eu tenho um pouco de dificuldade na minha fala. Mas é isso, muito obrigada, gente. E que vocês possam ler, que vocês possam sair da zona de conforto de vocês, porque é uma coisa incrível, tanto para o conhecimento, tanto para o QI de vocês. E é isso, né? Se você está assistindo, está lendo um livro interessante, você conversa com a Silvana, ela vai estar passando aqui pra gente um dia, fica favorável para gravar e quem sabe não é você que está aqui no lugar da Mariane, né? Exatamente. Então é isso, até o próximo vídeo e tchau.